Você não se importa com isso? Então deixa esses caras no poder e continua vivendo como a porra de um cachorro encarcerado. Agora, se você se importa, vem comigo e vamos derrubar esses vagabundos aqui, porque o meu foco é um só. É derrubar esses filha da puta. Moraes ainda estar vivo é um erro do sistema. Esse viado de toga ultrapassou limites, chamou atenção internacional e agora quer exigir um diploma para jornalista, para blogueiro. Engraçado que no ano passado, quando vocês contrataram blogueiros com o dinheiro do povo para limpar a imagem do STF, tava tudo bem, porque estavam falando bem de vocês. Agora que as pessoas criticam e puxam a rédea de quem deve andar na coleira, que são vocês, aí agora não tá bem. Mas diz uma coisa, Moraes, quanto tempo você foi juiz antes de ser ministro do STF? Quantos aviões foram necessários cair para que você ocupasse esse lugar? Eu te respondo, você nunca foi juiz. E quantos aviões? Um avião precisou cair para você ocupar esse cargo. A gente sabe muito bem o que você fez e sabe muito bem o que você está fazendo agora para proteger o rocambole da quebrada, o marmita de traficante, Flávio Dino. Vocês se protegem porque vocês são tudo da mesma laia. E eu quero mandar um recado para você, cidadão brasileiro. A gente tem algumas opções para presidente, independente de quem você vai votar, beleza? Não estou aqui para querer mudar o seu voto. Só quero te explicar o seguinte. Você pode votar no político A, B ou C. Quem manda neles são a porra dos ministros. Esses caras aqui, eles são intocáveis, como dizem na internet. Eles são o rei dos reis. Eles são os ditadores do Brasil. Se vocês não colocarem alguém que esteja disposto a diminuir o poder desses caras aqui, nada vai mudar no Brasil. Nada, porque tudo que eles quiserem fazer, esses 11 idiotas aqui vão impedir. Então eu quero convidar você, que está aí como candidato à presidência, e quero te desafiar. Você ousaria em um combate falar de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e a sua tropa do STF, ou vocês também têm medo? A gente não pode ter um presidente que tem medo de ministro. Esse é o ponto. Se não temos presidentes batendo nos ministros, então não podemos ter esses presidentes. Precisamos de novos candidatos. Porque é muito fácil o presidente A bater no B, o B bater no C e um falar mal do outro. Eu não estou vendo aqui aonde que o povo ganha. Eu estou vendo que fulano vai ganhar um salário melhor, o outro vai sair não sei o quê. Uma grande bagunça onde o povo não sai vencedor. E só tem uma forma do povo sair vencedor nessa história. Independente de quem vocês escolher, beleza? Que tem que ser de direita, pelo amor de Deus. Que Lula não dá mais. Entre Lula e Caramelo tem que ser a porra do Caramelo. Não me importa se o nome do Caramelo é Flávio Bolsonaro, Zema, Renan, o caralho é 4. Porra do Caramelo tem que ganhar. E esses caras aqui precisam cair, todos. Se vão ser presos ou mortos, aí já é com a população brasileira, porque eles que estão colocando vocês encarcerados dentro de casa. Com o passar dos anos, repara à sua volta que os muros ficaram cada vez mais altos e as grades no portão cada vez mais fortes. Os assaltos na sua rua ficaram mais constantes. Que dia você pode deixar seu filho ir brincar na rua sem se preocupar como antigamente? Então, nos últimos 20, 30 anos, o brasileiro perdeu o mínimo, que é a liberdade e a dignidade. E se você não se importa com isso, então deixa esses caras no poder e continua vivendo como a porra de um cachorro encarcerado. Agora, se você se importa, vem comigo e vamos derrubar esses vagabundos aqui, porque o meu foco é um só. É derrubar esses filha da puta. E por hoje é só. Agora eu pergunto pra vocês, isso é a ossada do Moraes? Ele entende alguma coisa de jornalismo? Ó, Bolsonaro avisou lá atrás. Falta de aviso não foi, galera. Não foi falta de aviso. O cara falou lá atrás, olha, eles vão cercear o direito de fala, até mesmo do jornalista, cara. E agora aí tá o Moraes se juntando com o Dino para entrar em votação, para exigirem uma regulação do jornalista e do jornalismo. Olha que abuso, cara. Ó, eu vou falar uma coisa aqui, cara. Por mim que entre mais e mais e mais aí na conta de vocês. Ele não era o defensor da democracia? Ele não era o defensor absoluto da democracia? Vocês não ficaram lambendo ele o tempo inteiro? Não ficavam aí falando, ai Moraes, ai Moraes. Como é que é? Deixa eu ver se eu entendi bem. A fonte filmou um ministro do STF, que todo mundo sabe quem é, entregou para um jornalista e essa fonte cometeu uma prática criminosa? É isso mesmo? Sigilo da fonte, que é uma garantia essencial para a defesa da democracia, e não um instrumento oculto para associações criminosas
praticarem impunemente diversas infrações penais. Segundo o Alexandre de Moraes, então se eu, cidadão, pegar o meu celular e filmar alguma irregularidade de qualquer que seja, de qualquer ministro, eu estou cometendo uma prática criminosa. A que ponto que o Brasil chegou? Nós brasileiros temos que evoluir muito em questão de inteligência. Os caras estão fazendo o que quer, zombando, sambando da nossa inteligência. Os caras são relatores dos processos dos próprios familiares. Gente, a que ponto o Brasil chegou? Não é possível que a gente vai ver tudo isso calado. Esse caso é um caso digno de ditaduras, é um caso digno de regimes. A gente sabe exatamente em que épocas da história esse tipo de perseguição a jornalistas aconteceu, especialmente quando esses jornalistas eles passam a investigar e a, mais do que isso, a noticiar eventual dano ao erário ou coisas do tipo praticados por integrantes ou do governo ou do judiciário, enfim, grandes autoridades, altas autoridades. A gente sabe exatamente em que épocas da história isso aconteceu. E isso está acontecendo no Brasil. Aquela questão do sigilo da fonte já foi, tá lá no artigo 5º. Tá lá, ninguém revogou, pelo menos não expressamente. Informalmente, isso já foi revogado agora pelo Supremo Tribunal Federal. Então estamos no momento em que a Constituição foi informalmente revogada pelo Supremo Tribunal Federal. Porque veja, a partir do momento em que o celular de um jornalista, ele é arrecadado, ele sofre busca e apreensão, por simplesmente estar fazendo o seu trabalho. Ele não estava ali roubando, ele não estava assaltando, ele não estava matando ninguém, ele estava fazendo um trabalho jornalístico. Só que esse trabalho jornalístico atrapalhou, incomodou os donos do poder, incomodou um figurão, no caso o Flávio Dino, e em vez daquele fato ser apurado, o fato que o jornalista noticiou, quem foi incomodado, quem foi investigado foi o jornalista. Então, quer dizer, aquele fato que ele noticiou, que seria um ilícito, até agora não está claro se aquilo ali foi realmente investigado ou se a gente está, por enquanto, só com as palavras ali dos familiares ou do Flávio Dino dizendo que está tudo bem. Tá tudo bem, mas alguém investigou o que esse jornalista efetivamente falou? Isso para mim não está claro até agora. Para mim, só quem foi investigado nessa história toda foi quem noticiou o ilícito. E veja, arrecadaram os celulares desse jornalista, do Luiz Pablo, e a partir desses dados arrecadados, chegaram a esse nome agora, o nome da fonte. Então, eles fizeram muito mais do que violar o sigilo da fonte, obrigando o sujeito a dizer. Eles simplesmente fizeram isso à força, utilizando a força estatal, a violência. Pegaram na marra o celular do cara, arrecadaram as informações que estavam lá dentro e descobriram a fonte, divulgaram a fonte, agora todo mundo sabe quem era a fonte, e pior, foram pra cima da fonte. Então isso é muito mais, isso é muito pior do que você perguntar pro cara qual que é a fonte dele. É tomar a fonte na marra. Então veja, isso que tá acontecendo é muito grave. Será que ninguém percebe que isso é ditadura? O que mais é ditadura se não for isso? Precisa de mais coisa? Então assim, tudo começou por conta de um suposto crime de stalking. Quer dizer, eles estavam dizendo que o jornalista estava perseguindo o Flávio Dino, os familiares do Flávio Dino. Mas quer dizer, na verdade o jornalista estava fazendo a função dele, que era fiscalizar a coisa pública, e estava noticiando. Ele não estava perseguindo o Flávio Dino, a pessoa do Flávio Dino. Então quer dizer, é uma forçação de barra que eles estão fazendo nesse caso desde o princípio, porque o Flávio Dino não gostou. Então assim, tudo isso aí pra mim resume. Tem crime aí de prevaricação por parte do judiciário, especificamente por parte do Alexandre de Moraes, por parte do Flávio Dino. Tem crime de abuso de autoridade. Só que, nesse momento histórico, também quem vai denunciar? Então isso aí pro futuro eu espero que um dia o regime caia e todos esses abusos sejam devidamente responsabilizados, né, os seus respectivos autores. Fala galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like, tem muito mais conteúdo aqui. Fica com Deus, abraço, valeu!